Eu vou convidá-los hoje a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Hoje nós vamos meditar a respeito do Salmo de número 4. Salmo de número 4, nós vamos tratar de todo este salmo. Hoje nós tivemos a oportunidade também de já ler o Salmo 3. Esses salmos, muitas vezes, o 3 e o 4, são conhecidos como os salmos do sono tranquilo, ou do bom sono. E a gente vai falar um pouco disso nessa noite. Então, abra sua Bíblia, Salmo de número 4. E eu peço que você acompanhe com atenção a leitura que eu farei deste texto. A palavra de Deus diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça, confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por este salmo, obrigado pelo Teu servo Davi, que o Senhor inspirou a escrever este salmo, e pedimos que o Senhor nos edifique e nos instrua a partir dele. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Como é que têm sido suas noites de sono? Você tem conseguido colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir rapidamente, tranquilamente? Se não, qual o motivo? Você já parou para pensar sobre isso? Eu sei que os papais aqui dos recém-nascidos, eles devem estar um pouco com essa dificuldade de dormir, mas não pelo motivo que esse salmo trata, é pelo motivo muito mais justo e muito melhor, vamos dizer assim. Mas talvez você esteja passando por essa dificuldade, não tenha conseguido pregar os olhos à noite e dormir tranquilamente, porque algo tem dominado o seu coração e a sua mente. Talvez você esteja angustiado com alguma coisa, talvez com um relacionamento, talvez com a vida financeira, talvez com alguma questão no seu trabalho ou com alguma dificuldade em lidar com amigos ou com seus filhos. Não sei, mas diversos motivos existem nesse mundo para tirar o nosso sono. Eu não sei qual é o seu, mas várias coisas podem fazer isso conosco. Inclusive, hoje em dia, a coisa mais normal do mundo é você ter que tomar algum tipo de remédio para poder dormir tranquilo. Isso não deveria ser algo normal. A não ser, obviamente, que seja uma enfermidade física ou algo assim. Mas se for um problema do seu coração, meu irmão, a Bíblia te oferece um remédio, uma solução muito melhor para as suas insônias causadas pelas angústias dessa vida. E o rei Davi, o escritor deste salmo, ele está passando por esse problema. Ele está passando por um momento desses. As turbulências da vida estavam tirando o sono dele. E o Salmo 4 é o relato do que se passou na mente dele e como ele encontrou a solução para poder dormir tranquilo. E a gente vai aprender um pouco com Davi hoje sobre como realmente a gente faz para poder dormir
com Deus. Como os pais dizem para os seus filhos, né? Vá dormir com Deus. Vá dormir tranquilo. E em resumo, o que a gente vai aprender nesse salmo é que a gente pode sim dormir tranquilo, mesmo em tempos difíceis, quando nós sabemos que Deus está conosco e ouve as nossas orações. É isso que nos faz dormir tranquilos, em resumo. Vou repetir. Você pode dormir tranquilo mesmo em tempos difíceis, porque você pode ter a certeza que Deus está presente conosco e Ele ouve as nossas orações. E a gente vai ver isso em 4 breves passos que Davi ele elabora ao longo desse salmo. E esses passos vou resumir aqui. Se você não consegue dormir tranquilo, em primeiro lugar, ore, clame ao Senhor. Em segundo lugar, conte ao Senhor aquilo que tem lhe afligido. Em terceiro lugar, se lembre que foi Deus mesmo quem te escolheu para ser dele. E em último lugar, a gente vai ver que a gente pode também se lembrar das bênçãos e promessas do nosso Deus. E essas coisas vão nos ajudar a dormir tranquilo. Mas vamos lá, cada uma delas. Primeiro, se você não consegue dormir tranquilo, ore, clame ao Senhor. Veja aí de novo o versículo 1 do nosso texto. Davi diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Bom, muitos dos salmos não nos informam qual o contexto a qual eles foram escritos. E esse salmo é mais um deles. Você pode ver aí que o título apenas informa que é um salmo feito para ser acompanhado por instrumento de cordas, ou seja, certamente para ser entoado durante o culto ou algo assim. Mas a gente pode ter alguma ideia aqui. Alguns estudiosos dizem que o Salmo 4 ele é uma sequência do Salmo 3. A gente já leu o Salmo 3 hoje durante o culto e a gente viu que há certa semelhança entre esses salmos, ambos escritos por Davi. E se você olhar, o Salmo 3 tem um título que informa qual é o contexto, que informa aquilo que tem tirado o sono de Davi no Salmo 3. Veja lá o título do Salmo 3. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Ou seja, se é verdade que o Salmo 4 ele é uma sequência do Salmo 3 e que eles entraram aqui no saltério separados por algum outro motivo, então talvez o contexto seja esse também. E olha esse contexto. Talvez você não se lembre da história de Davi, mas deixa eu tentar refrescar a memória de vocês. Em certo momento, Davi era rei, já era rei de Israel, e o seu filho Absalão, seu próprio filho, entra então numa disparada contra o próprio pai para usurpar o seu próprio trono. E Absalão, ele então é acompanhado por grande parte ali de comparsas, de amigos, ou de pessoas até da própria realeza, para tentar tirar Davi do trono, e não só tirar Davi do trono, mas diminuir e até fazer coisas piores com Davi. Veja, o próprio filho de Davi entrando em uma guerra contra o próprio pai. Isso certamente estava tirando o sono dele. E eu garanto que isso certamente tiraria o sono de cada um de nós aqui. Se os nossos filhos entrassem em uma guerra contra a gente, para tirar o nosso lugar, para acabar com a gente. Esse contexto combina muito com o que é dito no Salmo de número 4. Mesmo que não seja esse contexto específico, a gente pode ver aqui que algo estava afligindo fortemente a vida de Davi e tirando a sua tranquilidade para dormir. E o que fazer quando a sua cabeça está tão pesada? O que fazer quando você só pensa nas suas angústias, nas suas tristezas, que fazem você não conseguir pregar os seus olhos à noite? Davi ensina para a gente, a primeira coisa é clamar ao Senhor, é orar,
é falar com Deus, é invocar o seu Deus e pedir ajuda. Ele é a primeira pessoa, ele é aquele primeiro em quem você deve se dirigir, e é a primeira coisa que Davi faz. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, ouve a minha oração. E esse versículo 1, eu quero que você entenda ele como se ele fosse um paradigma das orações em tempos de angústia, um padrão que a gente pode seguir. Veja, Davi, ele dirige essa oração ao Senhor, ele fala: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. E aí já vem a primeira questão. Talvez você possa achar Davi meio prepotente aqui, porque ele apela a Deus para que ele escute a ele utilizando o quê? A sua própria justiça. Veja, ele diz, ó Deus da minha justiça. Mas não tem nada de prepotência nisso. Primeiro, perceba que Davi ele mostra que a fonte dessa justiça é o próprio Deus. Ó Deus da minha justiça, é o Senhor quem é o Deus da justiça de Davi. Davi sabe que é pecador. Tanto que nesse mesmo versículo, ele apela para a misericórdia de Deus. E se você sabe o que significa misericórdia, é apelar para alguém não te dar aquilo que você merece. E Davi sabe que ele merece as consequências dos seus pecados. Você lembra dos pecados de Davi? E se for esse o contexto que eu falei, um dos grandes pecados do rei Davi era ser um péssimo pai. Era ser um péssimo membro de família. Ele podia ser um ótimo rei. Ele podia ser um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia fala. Mas ele sempre foi muito ausente da sua família e teve vários problemas com seus filhos. Deus podia sim dar consequências a ele pelos seus pecados. Mas Davi apela à justiça que Deus mesmo deu a ele. E que justiça é essa? É como se Davi estivesse dizendo, o reformador João Calvino, ele diz isso de uma forma que deixa a gente entender melhor. É como se Davi estivesse dizendo assim, responde-me quando clamo, ó Deus, defensor dos meus direitos. E que direitos são esses? Os direitos que o Senhor mesmo me deu quando me escolheu para ser seu. Essa é a justiça que tem Davi diante do Senhor. E, meu irmão, nós também podemos fazer a mesma coisa. E até melhor do que Davi. Sabe por quê? Porque não é que nós somos justos e por isso a gente apela para a nossa justiça, não. Mas a gente sabe que nós somos povo de Deus, justificados pela cruz de Cristo. A gente leu isso hoje lá em Romanos também. Pela obra de Cristo na cruz, nós somos justificados. Davi, ele nem sabia como é que seria, como é que isso aconteceria no futuro. Ele cria no Messias que viria para o justificar. Mas nós não, nós já temos isso diante de nós. Essa é a base da sua justiça, é a obra de Cristo na cruz. A Bíblia diz que Abraão, mesmo antes de Davi, justiça lhe foi imputada mediante a sua fé. Ou seja, ele creu no Messias que viria, ele creu nas promessas de Deus, e então ele foi justificado. E meu irmão, se você crê no Messias, se você crê no Jesus Cristo, que a Bíblia nos anuncia, você também pode e deve clamar ao Senhor e apelar a esse Senhor e Ele vai te ouvir. E veja, essa é a primeira coisa apenas que Davi diz na sua oração, no início da sua oração. Eu posso clamar ao Senhor porque Ele me deu esse direito. Saiba disso, essa é a primeira coisa. Mas ele diz uma segunda coisa. Veja, uma segunda questão pela qual ele deve se lembrar das suas orações é aquilo que Deus já realizou por ele, ou então pelo povo dele. O que ele diz no versículo 1? Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Na angústia me tens aliviado. Davi se lembra das bênçãos que Deus já concedeu
e continua a conceder a ele. E por que ele faz isso? Porque é assim que ele fortalece a fé dele e clama ao Senhor por mais esse livramento. É como se Davi estivesse fazendo assim: Deus, eu sei que o Senhor já me abençoou antes, eu sei que o Senhor já abençoou o seu povo antes. Esse é mais um caso, me ajuda mais nesse. Você deve ter alguma coisa na sua vida que você pode se lembrar que Deus já o auxiliou, que Deus já o ajudou. Ou então, se você não se lembra, lembre-se do povo de Deus. Lembre-se que Deus já agiu na vida do seu povo, e se você faz parte do povo de Deus, Ele já agiu em salvação à sua vida. Quando você estiver angustiado, lembre-se disso. Tem um hino que nos ajuda a lembrar disso, que a gente canta muitas vezes. É aquele hino que diz assim: conta as bênçãos, as muitas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. E aí no final do refrão ele vai dizer: você vai ver surpreso quanto que Deus já fez por você. E isso vai fortalecer a sua fé. Então, quando você estiver passando por momentos difíceis ali no travesseiro, não consegue dormir, ore ao Senhor. Ele te deu permissão para que você vá a Ele e ore e peça e clame. Mas mais, lembre-se das bênçãos que Ele já deu, já concedeu ao seu povo. E ore, seja grato e veja o que Ele já tem feito por você. Ele não vai te desamparar nessa vez. Ele vai continuar sendo o Deus que Ele sempre é. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. Ore, clame ao Senhor em momentos de angústia. Mas Davi continua. E em segundo lugar, quando você não consegue dormir tranquilo, conte ao Senhor aquilo que lhe aflige. Veja aí o que Davi faz no versículo 2. Ele diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade e buscareis a mentira? Veja, ao clamar ao Senhor, Davi ele vai detalhar um pouco aquilo que tem tirado o sono dele. E ele acusa alguns homens de estarem fazendo 3 coisas. O que tem tirado o sono de Davi? Davi está detalhando aqui. Tem homens que estão tornando a sua glória em vexame, tem homens que estão amando mais a vaidade e buscando a mentira contra o próprio Davi. Vamos tentar entender isso. Em primeiro lugar, quem são esses homens que Davi está acusando? Bom, como a gente não tem certeza do contexto, é um pouco difícil de responder isso. Mas o termo em hebraico aí, a Bíblia é escrita em hebraico nesse salmo, né? Utilizado aí não é só homens, tá? A palavra não é só homens. A nossa tradução ela colocou só homens, mas ela poderia ter colocado o termo literal, que é filhos dos homens. E se você tiver alguma outra tradução aí, talvez a NVI, você vai ver que está escrito filhos dos homens. E isso indica que Davi está qualificando esses homens de alguma forma. Não são homens quaisquer, ele não está generalizando. Ele está qualificando esses homens de alguma forma. E na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, muitas vezes quando o escritor ele queria dizer, atribuir algo em específico a um certo grupo, a alguma pessoa, ele poderia utilizar esse termo filho dos homens para atribuir isso a uma classe mais elevada da pessoa. Então talvez sejam líderes, sejam homens de alta classe ou homens da própria realeza, o que combina muito bem com o contexto, mais uma vez, que eu falei antes, lembra? Quem eram os homens que estavam atrás de usurpar o trono de Davi? O seu próprio filho. E homens ali da própria realeza estavam contra Davi. Então combina muito bem com o que está dizendo aqui no texto. E isso indica para a gente, então, um caminho para a gente entender o que está acontecendo com Davi. A primeira coisa, então, que Davi diz que está o afligindo é que esses homens estão tentando diminuir a sua glória. Eles estão tentando tornar a minha glória em vexame. Não é que Davi está se exaltando, eu sou glorioso e eles estão tentando diminuir. Não. A glória de Davi é qual? Ele é o rei. Ele é o rei. E eles estão tentando usurpar o trono do rei. Eles estão tentando rebaixar o trono de Davi.
E por isso a segunda crítica aí que Davi faz é que eles amam a vaidade. Ou seja, eles usam as suas próprias posições altas na sociedade, ou então ali na realeza, de forma vaidosa, de forma orgulhosa, querendo tomar o lugar de Davi. E, finalmente, a última coisa que Davi fala é que eles usam de mentiras para tentar provar seus pontos e diminuir Davi e assim acusá-lo, humilhá-lo e tentar o máximo retirar ele da posição dele para colocar Absalão, o usurpador ali do trono. Meu irmão, às vezes as nossas orações no travesseiro, quando a gente não consegue dormir, são mais grandes listas de pedidos desesperados do que reflexões que tentam nos acalmar, que nos ajudam a acalmar e manter nossa fé no Senhor. E Davi está mostrando aqui que devemos realmente conversar com Deus e contar a Ele tudo aquilo que está nos fazendo mal, é abrir o coração ao Senhor. Não é só pedir, eu preciso disso, Deus, senão eu não vou conseguir, Deus. Converse com o Senhor, conte a Ele as suas dificuldades, conte aquilo que está lhe fazendo mal. Não é porque Deus não sabe dessas coisas, é claro que Ele já sabe, Ele é Deus, mas porque é bom para nós abrir o nosso coração, tirar o peso das nossas costas e depositar o peso sobre quem pode segurar ele para a gente. É tão bom quando você tem alguém com quem você pode contar, quando você confia em alguém e que você pode se abrir e contar tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que está pesando em detalhes. Isso alivia. Talvez você tenha aquelas chamadas melhores amigos, ou uma pessoa confidente. Muitas vezes são nossos filhos, ou muitas vezes são nossos cônjuges, ou nossos pais. Ou então um amigo muito próximo que você tenha. Ajuda a gente a segurar as cargas. Você divide a carga com alguém. E por que não fazer isso com o próprio Deus? Dividir as cargas com o próprio Deus. E a gente vai ver que nos próximos versículos, essa reflexão que Davi faz com que ele mesmo promovesse respostas para aquilo que ele que o afligia. Sabe, às vezes a gente acha que a gente está afundado em problema, que na verdade se a gente refletisse e se acalmasse, a gente mesmo já pensaria nas respostas que nos ajudariam a resolver, ou no mínimo nos tranquilizar das nossas angústias. Por isso, meu irmão, em suas orações individuais, conte ao Senhor, converse ao Senhor, que o Senhor seja um confidente seu. Deposite sobre Ele o peso, divida as cargas com Ele. Ele há de te ouvir. O próprio Deus promete isso. Tem um texto lá em Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Abra o seu coração ao Senhor e Ele vai te ouvir. Lembro até de outro texto, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, mas Ele fará. Confie nele, conte tudo para Ele, divida as cargas. Ele vai ser compassivo contigo. E Davi segue com a sua oração. E em terceiro lugar, nos ensina que quando a gente não consegue dormir tranquilo, a gente deve se lembrar que foi Deus mesmo quem nos escolheu para ser dele. Então vamos relembrar. Em primeiro lugar, se você não consegue dormir, não tem conseguido dormir tranquilo, ore, clame ao Senhor. Em segundo lugar, conte tudo a Ele. Divida as suas cargas com o seu Deus. E em terceiro lugar, na verdade, lembre-se que foi Ele mesmo quem te escolheu para ser dele. E isso diz muito. Vamos ver como é que Davi diz isso. Olha os versos 3 a 5 do nosso salmo aí. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis.
Consultai o travesseiro, no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. A gente viu que no verso 2, então, Davi refletiu a respeito do que o afligia, dos seus inimigos e como eles o angustiavam. Então, eles estavam falando coisas vexatórias contra ele, eles estavam sendo vaidosos, utilizando suas posições para rebaixar Davi, usando mentiras e tudo mais. Davi refletiu sobre isso e qual foi a primeira resposta que ele deu a isso? Versículo 3 diz: Deus distingue para si o piedoso. Ou seja, Deus distingue Davi deles. Isso significa que foi Deus quem o escolheu e o colocou aonde ele está. Ele pode confiar por isso. Deus fez uma aliança com ele e agora ele se lembra disso. Talvez algumas coisas tenham passado pela mente de Davi ao escrever isso aqui. Ele pode ter pensado algo assim: quem foi que me colocou na posição que eu estou? Quem foi que me escolheu para ser rei desse povo? Quem é que tem trabalhado meu coração dia após dia para conseguir executar esse difícil trabalho de governar? Não foi o próprio Deus? E é por isso que Davi também fecha o verso 3, meio que em uma conclusão, né? Dizendo: se foi Deus quem me escolheu para isso, Ele há de me ouvir o clamor. E é verdade, meu irmão. Às vezes nós somos questionados pelo que nós somos, pelo que fazemos, e isso nos tira o sono. Mas se sabemos que foi Deus quem nos colocou aonde a gente está, a gente pode dormir tranquilo. Inclusive eu vou até abrir o meu coração um pouquinho aqui. Uma coisa que ao ler esse salmo, ao estudar esse salmo, foi um refrigério para mim atualmente. Por quê? Eu estou em processo de saída, né, do meu trabalho, do meu outro trabalho, né, para focar exclusivamente na vida pastoral. E o que significa isso? Eu estou deixando uma carreira de lado, eu estou deixando um trabalho que eu tenho um bom salário ali. E algumas pessoas olham para isso e falam: nossa, é loucura. E às vezes isso entra na minha mente e às vezes isso me traz dúvidas que me fazem perder o sono também. Mas ao ler esse salmo, eu tenho pensado: será que viver do pastorado é uma loucura? Para alguns desse mundo pode ser. Mas se eu tenho certeza do meu chamado, eu tenho certeza daquilo que Deus escolheu para mim, por que eu não posso ficar tranquilo quando a escolha é feita? E eu digo a vocês, leve isso para a sua vida também. Se o caminho que você tem trilhado na sua vida está de acordo com a vontade de Deus, se as suas escolhas foram feitas debaixo de muita oração, amparadas na palavra de Deus, meu irmão, fique tranquilo, Deus está contigo. Você pode dormir tranquilo, apesar do que as pessoas falam, apesar do que o mundo pode dizer das suas escolhas. Se elas estão amparadas no Senhor, fique tranquilo. Inclusive nos versículos 4 e 5, Davi até instrui os seus inimigos a fazerem essa mesma reflexão. Eles estão irados com Davi e querem derrubá-los. Mas eles estão indo contra o ungido do Senhor, aquele que Deus colocou no trono. Foi Deus quem colocou Davi lá e eles querem tirar, ou seja, eles estão indo contra a vontade de Deus. É por isso que Davi, como se ele estivesse dizendo aí no versículo 4, né? Vocês podem até se irar, mas não pequem. Não vão contra a vontade de Deus. Inclusive, deitem a cabeça no travesseiro de vocês, quando vocês estiverem sozinhos, prontos para dormir, e reflitam. Vejam a loucura que vocês estão fazendo, indo contra o próprio Deus. E sosseguem, ele diz, né, no final do versículo 4. E aí Davi faz uma nova instrução para eles. Ao fazerem isso, se voltem para o Senhor. Ofereçam os sacrifícios exigidos, né? E confiem nele, porque essa é a vontade de Deus. Meu irmão, por vezes nas nossas vidas as pessoas se iram
contra as nossas escolhas baseadas na fé. Deus nos dá várias ordenanças, Deus nos escolheu para fazer coisas que são exigidas na sua palavra. E às vezes o mundo vai questionar isso igual os inimigos de Davi e vai querer que você não faça isso. Por exemplo, um namorado que se ira com a sua namorada que quer se manter virgem até o casamento. Ou então um chefe no trabalho que se ira com um funcionário que não quer atender uma mentira ou uma corrupção ali no trabalho pelo bem da empresa. Isso acontece muitas vezes. Um chefe que manda você atender o telefone e fala: não, diz que eu não estou aí não, pode mentir. E ele pode se irar com você por você dizer: não, eu não faço isso. Ou então, um amigo seu que se ira por você rejeitar um convite duvidoso que ele fez. Sabe, Davi está nos chamando aqui a nos mantermos fiéis e confiarmos no Senhor. Nos lembrando que Deus fez uma aliança com cada um de nós. E a gente pode nos apegar a essa aliança. Falar: Ele me escolheu, eu sou dele. E eu posso ficar tranquilo com aquilo que Ele me escolheu para fazer. E aonde Ele me colocou. Ainda que o mundo diga o contrário. E isso tem tudo a ver com a última instrução do Salmo. Dessa oração de Davi. Em quarto lugar e último, quando não conseguimos dormir tranquilos, a gente deve se lembrar das bênçãos e promessas de Deus. Olha os versos 6 e 7. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então Davi, continuando a reflexão que ele começou nos versículos anteriores, agora ele chega a mais uma nova conclusão. Esses homens, esses meus inimigos, eles não buscam, não confiam e se iram contra a vontade do Senhor. Por quê? Porque eles não veem o bem nisso. Na verdade, Davi diz que muitos questionam a respeito desse bem. Por quê? Porque eles se esqueceram quem é a fonte de todo o nosso bem. São homens materialistas, nada diferentes dos homens modernos da nossa época, né? Que só veem bem naquilo que lhes atribui riqueza, que lhes atribui fartura, fama, poder. Mas Davi não. Ele sabe que não há nada, não há nenhuma bênção sequer que esse mundo pode proporcionar que seja separada, que seja alheia ao Senhor. Por isso Davi se lembra de uma das grandes bênçãos da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Você se lembra da famosa bênção araônica, ou bênção sacerdotal? Ela está lá em Números capítulo 6, versículos 24 a 27. Não precisa lá não. Eu vou relembrar essa bênção para você. Davi está usando um trecho dela aqui. Olha o que essa bênção diz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa é a famosa bênção araônica. E meu irmão, não há bênção maior que ter o Senhor inclinado à sua direção em favor a você. A ideia dessa bênção, evocada aqui por Davi na sua oração, é exatamente essa. Ele pede que o Senhor levante o rosto para ele, a luz do seu rosto, né? Para eles. O que significa isso? Quando uma pessoa está atenta para você, o que ela faz? Opa, ela levanta o rosto e te olha. Ou seja, ela está atento a você. Isso significa que Deus não está alheio à sua situação. Ele está presente, Ele está atento. E a questão da luz, do resplandecer o rosto, né, da bênção também, indica que Ele não só está presente, mas que Ele é favorável ao seu povo, pois Ele é a luz em meio às trevas dessa vida. Deixa eu só dar falar algo que é importante aqui.
Quando eu digo que ele é favorável, eu não estou dizendo que ele vai cumprir a sua vontade. Não é isso. Mas ele é favorável a você em que sentido? Que ele vai te levar para o melhor caminho. E às vezes esse caminho pode ser contra a sua vontade. Mas é o caminho dele. E você pode e deve pedir como Davi: Senhor, levanta a luz do teu rosto sobre mim. Eu sei que o Senhor está presente. Seja favorável a mim. E Davi complementa no versículo 7, ao dizer que ele tem mais alegria no coração ao saber disso, do que a fartura e todos os bens que os homens podem ter nesse mundo. O bem mais importante de Davi é o próprio Deus, muito mais que qualquer alegria que a prosperidade desse mundo pode conceder a qualquer homem. E Davi utiliza uma ilustração aí que é providencial para a sua época, né? Lembre-se que eles são uma sociedade agrícola. O poderio financeiro era muitas vezes medido por bens e produtos agrícolas, agropecuários. Então, uma fartura de cereal e de vinho significa riqueza de festas e banquetes que você pode, porque você está farto dessas coisas. E muitas vezes os homens, não só do tempo de Davi, mas do nosso tempo também, medem a alegria por riquezas, por eventos luxuosos, onde se pode desfrutar dessa fartura. Mas mesmo assim Davi chega a essa conclusão: tenham a fartura que vocês quiserem nesse mundo. Eu tenho o Senhor e as suas bênçãos e as suas promessas. E isso me basta. Meu irmão, as riquezas e as farturas são coisas finitas, são coisas temporais. E quando elas não vêm, o que você faz? Mas aqueles que seguem ao Deus de Israel, eles podem se lembrar da oração de Abacuque, por exemplo. Você lembra do livro de Abacuque? Lá no finalzinho do livro, ele diz assim, ainda utilizando termos agrícolas também, né? Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. E que salvação é essa, meu irmão? Não é um mero livramento das angústias que você está sentindo que não estão te deixando dormir. A gente tem que aprender a pensar em termos eternos. Eu me alegro na salvação do Senhor, por quê? Porque Ele me salvou da condenação eterna. Eu louvo ao Senhor, agora para usar os termos desse salmo, porque muito mais que uma noite de sono difícil, Ele me livrou de um eterno pesadelo, o pesadelo do pecado. Meu irmão, em Cristo Jesus, a gente pode ter essa certeza. Em Jesus Cristo, a gente pode clamar como Davi: ouve-me, ó Deus da minha justiça. Porque Jesus Cristo é o justo e é pela justiça dele que nós somos salvos, que nós somos justificados. É em Jesus Cristo que eu posso depositar todas as minhas aflições, pois ele mesmo tomou todas as nossas dores e enfermidades e encravou lá na cruz do Calvário. Em Jesus Cristo eu posso não só me lembrar que eu fui escolhido por Deus, mas que eu fui feito filho de Deus e co-herdeiro de todas as bênçãos que os seus filhos vão merecer ao final, ou vão herdar, ao final, que não é por merecimento, é por graça. Em Jesus Cristo eu tenho o cumprimento e a renovação de todas as promessas divinas que ainda vão se cumprir e que nós aguardamos até a sua volta. Meu irmão, não sei o que tem tirado o seu sono, mas hoje eu te chamo a orar como Davi nos ensina nesse salmo, como a gente viu ao longo desse sermão, e que a gente chegue na mesma conclusão que ele chegou. Olha o verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Perceba, meu irmão, que em nenhum momento Davi, ele diz que as suas angústias foram resolvidas,
que seus problemas acabaram, ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque não é isso que nos faz descansar seguros. Os problemas dessa vida vão vir, porque esse mundo jaz no maligno. Mas até lá, a fonte da nossa segurança, a fonte da sua segurança, a fonte de todo o seu bem, da sua justiça, é o Senhor, o seu Deus. Pode clamar, Ele vai te ouvir. Pode depositar as suas cargas nele, Ele vai segurar. Lembre-se que Ele te escolheu. Lembre-se das suas bênçãos e promessas. E ao fazer isso, meu irmão, durma. Durma com Deus. Durma tranquilo e seguro. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz repousar seguros. Obrigado, ó Deus, porque ao lembrarmos de quem o Senhor é para nós e daquilo que o Senhor faz para nós, independente das aflições que esse mundo possa nos trazer, nós podemos deitar tranquilos e dormir à noite, porque sabemos que o Senhor cuida das nossas vidas, das nossas demandas, de tudo que esse mundo traz para nós, porque esse mundo é passageiro e nós almejamos a eternidade ao seu lado. Ó Deus, nós agradecemos, nós somos gratos ao Senhor por termos essa certeza. E cuide, ó Deus, para que nessa noite possamos ter uma bela noite de sono tranquila, lembrando de cada uma dessas coisas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.